Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos comentar uma questão do concurso para ajudante despachante aduaneiro de 2016 sobre o adicional frete para renovação da Marinha Mercante e a taxa de utilização do sistema mercante. Bem, essa questão versa basicamente sobre o adicional frete para a renovação da Marinha Mercante, o FRMM, e a taxa de utilização do sistema mercante, a TUM, que são tributos que ainda não estão especificamente disciplinados no Decreto 6759 de 2009, que é o regulamento aduaneiro. Isso torna a questão um pouco mais difícil, porque não basta a leitura do regulamento aduaneiro para resolver. É uma questão do concurso para ajudante despachante aduaneiro de 2016, aquele famoso concurso em que não houve nenhum candidato aprovado. Essas provas do ajudante despachante, elas costumam trabalhar normas de hierarquia inferior, instruções normativas, e muitas vezes acabam trazendo conteúdo procedimental, chão de fábrica mesmo, conteúdo dos procedimentos detalhados para cada uma das operações de comércio exterior, que é basicamente o conteúdo exigido de um despachante aduaneiro. O enunciado da questão diz: sobre a incidência do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante, a FRMM, e a taxa de utilização do mercante, TUM, assinale a opção correta. Então, a alternativa A trata do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante e afirma: o FRMM incide sobre o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro. Até aí está tudo belezinha, esse é o conceito de frete lá na legislação do adicional frete para a renovação da Marinha Mercante. E ele incide a alíquota de 20% na navegação de longo curso. Aí a gente tem um problema, a alíquota é de 25%, prevista lá na Lei 10.893 de 2004. Tá? Desconsidero aqui uma lei nova agora publicada em 2022, que é a 14.301 de 2022, a chamada BR do Mar, e que altera essas alíquotas, mas não vou me manifestar sobre ela porque a parte que alterava as alíquotas foi vetada pela presidência e o veto ainda vai ser analisado pelo Congresso Nacional. Então a gente não tem conclusivamente informação sobre isso. Mas ao tempo em que a questão foi efetuada, o correto seria a alíquota de 25%. Errada, então, a alternativa A. Alternativa B, o adicional frete para a renovação da Marinha Mercante não incide sobre o frete relativo a todas as mercadorias transportadas por meio fluvial e lacustre. Aqui a gente tem uma alternativa mal redigida. Mal redigida porque é ambígua, né? Não dá para a gente saber se ele está querendo dizer aqui que só vai estar certa essa alternativa se ele não incidir sobre todas, ou seja, não pode incidir sobre nenhuma, tá? Dando ênfase ao todas, né? O adicional ao frete não incide sobre todas as mercadorias transportadas por meio fluvial e lacustre. Então, se ele incidisse sobre parte delas, essa alternativa estaria errada. Mas eu tenho como ler esse texto de uma outra forma. O adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante não incide sobre todas. Ou então, se ele incidir sobre parte, ela vai estar certa. Porque ele não incidindo sobre todas, incidindo sobre só parte, sobre apenas parte delas, a alternativa estaria correta. Então, mal redigida a alternativa B, ruim o texto da alternativa B, o gabarito deu a alternativa B como errada, o que me parece que quem redigiu isso pensou que caso incidisse apenas sobre algumas, a alternativa B estaria incorreta. Particularmente discordo disso. Entendo que a alternativa B está mal elaborada e que, incidindo sobre parte delas, eu poderia considerar ela tanto como correta quanto incorreta. Então, é ruim. A alternativa B é ruim. Mas, sobre quais cargas transportadas por meio fluvial e lacustre incide o FRMM? Sobre as granéis líquidos nas regiões norte e nordeste. É isso que diz
a Lei 10.893 de 2004, que rege o adicional frete para a renovação da Marinha Mercante, que ele incide a uma alíquota de 40% sobre granéis líquidos nas regiões Norte e Nordeste. Então ele incide sobre parte. Tá? Então, entendeu aí o gabarito que incidir sobre parte torna a alternativa B incorreta, ou seja, o FRMM não incide sobre o frete relativo a todas. Né? Então, para estar correto, precisaria não incidir sobre todas. Tá? Questão lógica isso, né? A alternativa C, mesmo as cargas beneficiadas com a isenção do pagamento do adicional frete para a renovação da Marinha Mercante, devem recolher a taxa de utilização do sistema mercante. Bom, se a mercadoria recolhe adicional frete para a renovação da Marinha Mercante e a taxa de utilização do mercante é uma taxa para um sistema que controla o recolhimento do adicional, se não há recolhimento do adicional não faz sentido ter a taxa. Mas a própria disposição legal expressa do artigo 37, parágrafo 2º da lei, da Lei 10.893 de 2004, diz lá que não incide mesmo a taxa de utilização do mercante nas mercadorias beneficiadas com isenção do AFRMM. Então, errada a alternativa C. Então a gente já viu que a alternativa A é errada, a alternativa C é errada, e a alternativa B podia ser qualquer coisa, certa ou errada, mas o gabarito tratou como errada. Alternativa D de dado. A alternativa D de dado, ela decorre de uma interpretação tanto da Lei 10.893 de 2004, quanto do decreto regulamentar, que é o 8257 de 2014. Só que nenhuma dessas duas normas que eu falei traz expressamente esse texto aí, da alternativa D. A alternativa D diz: quando ocorrer baldeações e transbordos depois da chegada no destino final, constando o conhecimento de carga, e o valor do frete da baldeação ou transbordo será acrescido ao valor original para fins de cálculo do complemento, do adicional frete para a renovação da Marinha Mercante. A lei e o decreto só dizem que, em caso de transbordo e baldeação, caso isso já esteja incluído no frete até o destino, eu não tenho que complementar nada. Aqui a gente está tratando exatamente daquele caso em que ela não está incluída. Então eu vou ter que acrescentar. Por aí você já tiraria que faz sentido a alternativa D. Mas se você leu as normas de hierarquia bem inferior, no caso a Instrução Normativa 1471 de 2014, você vai ver que o parágrafo único do artigo 17 dessa Instrução Normativa foi copiado e colado aí na alternativa D. É um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar do parágrafo único do artigo 17 da Instrução Normativa. Então está correto porque é um copiar e colar de norma. Tá? Não é uma questão muito bem elaborada, né? Volto a dizer, essa é a única alternativa que cobrava conhecimento de norma infralegal, embora essa alternativa pudesse ser dedutível da norma de ordem legal. E é a correta, alternativa D de dado. Por fim, a alternativa E, o adicional frete para a renovação da Marinha Mercante incide sobre o frete relativo às mercadorias submetidas à pena de perdimento. Não. A disposição legal expressa, de novo, né? Na alternativa E, ele traz expressamente, lá no artigo 4º da lei, a exceção, tanto na versão original quanto na alterada agora em 2022 pela BR do Mar, não incide o adicional frete para a renovação da Marinha Mercante sobre mercadorias submetidas à pena de perdimento. Então, flagrantemente incorreta. Você elaborando, resolvendo essa prova, ficaria em dúvida provavelmente entre as alternativas B de bola e D de dado, porque a C e a E são flagrantemente incorretas. E aí você teria que decidir entre um copiar e colar da norma e algo que está mal escrito. E aí a tendência seria realmente selecionar o copiar e colar da norma e não aquilo que estava mal escrito. Esse é o caminho um pouco tortuoso que a gente deve percorrer para chegar à alternativa correta, indicada pelo gabarito, que é a alternativa D de dado. Se você gostou da resolução dessa questão ou gostaria de ver alguma questão sobre legislação aduaneira ou comércio internacional resolvida aqui no Portal Aduaneiro, deixa aí seu comentário,
inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ativa a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e acompanhe a gente também nas redes sociais Facebook e Instagram no canal Portal Aduaneiro.